Bom, gente, boas-vindas a todos presentes aqui nesse novo Click Talks. Esse é um bate-papo diferente hoje. Quem não sabe, a gente recentemente fez uma parceria entre a Click Aligner e a Ultradent. Então, temos aqui clientes da Ultradent, clientes da Click. E qual que é a ideia dessa parceria? A Julieta vai explicar um pouquinho mais no final, mas o intuito não é fazer nenhum merchan aqui de produto, é claro que vai indiretamente fazer, mas é de fato sim falar sobre técnica de clareamento. E a Julieta vai explicar muito melhor que eu isso, como simplificar esses processos no fluxo digital e como ter resultados mais previsíveis e mais seguros no clareamento dental, seja ele associado a alinhadores ou não, né? Então, Ju, eu vou te apresentar já mais formalmente. E bom, gente, para quem não conhece, a Julieta é grande amiga minha. Já tive a oportunidade de trabalhar junto na clínica dela alguns anos atrás. Tive a honra de estar trabalhando na CIC, odontologia, e já conhecia a Julieta lá da PUC, quando eu estava cursando meu mestrado. A Julieta ela é especialista, mestre e doutora em dentística restauradora. E ela foi por muitos anos professora da URGS e da PUC, com diversas publicações na área. Hoje a Julieta é uma expert no assunto e ela leciona aula sobre alinhadores, ou, desculpa, sobre clareamento e dentística restauradora por toda a América Latina e Brasil afora. Então, Julieta, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui conosco e tenho certeza que vai ser de grande valia para todos aqui presentes nessa apresentação. Seja bem-vindo. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, Gui, né, pelo convite e por essa parceria que a gente está fazendo, que eu acho que é de grande valia, né? É algo bastante novo. Porém, a ideia não é só um produto, a ideia é que o clareamento dental ele abranja muito mais casos no consultório de vocês e com qualidade e com segurança, né? Essa é a ideia. Então, justamente essa aula hoje é para isso, tá? Para a gente falar um pouco do clareamento atual, né, de algumas, enfim, mitos ou dicas, ou seja o que for, e também uma coisa bem clínica e protocolar, certo? E também a forma como eu manejo essa. Não gosto muito de falar isso, mas vamos lá, né? Acho que todo mundo acaba chegando na venda do tratamento. Então, acho que isso é bem legal, porque o clareamento, ele realmente é algo que está linkado a praticamente todas as especialidades, fora a cirurgia, implantodontia. O restante, o clareamento está presente em tudo, e se não está, ele pode estar. Então, é isso que eu queria abrir os olhos de vocês, para que vocês começassem a enxergar o clareamento em tudo. Isso vai ser muito legal. Hoje, na clínica, nós somos em 4 sócios, porém 7 dentistas, cada um na sua especialidade. E o carro-chefe da clínica, além da profilaxia, é o clareamento. Saiu a apresentação, Gui. Sim, Ju, é que tava a tela cheia para mim aqui, pode falando, eu já vou botar lá em janela para mim, porque senão eu perco o meu mouse, tá? Pode ficar falando à vontade. Tá legal. Só deixa eu ver o meu raciocínio lógico aqui Desculpa, eu te atrapalhei. pela minha apresentação. Vou Só um reproduzir em pouco. janela aqui, vai ficar melhor. Tá aqui. Isso. Tá? Bom, o meu. Ah, tá aí. Não, não tá aí. Essa é Não, minha. vai aparecer aqui. Quando colocar, tu me diz. Ah, tá aí. Foi. Beleza. Então tá. Gente, esse é o meu contato, tá? Por que que eu deixo aqui? Primeiro, porque eu adoro trocar, enfim, ideias, aprender sempre com os alunos e os alunos comigo há tantos anos, né? 25 anos dando aula nessa área. Então, esse é o meu Instagram. Vocês podem sempre me chamar. Talvez eu não responda na hora, mas eu sempre, sempre respondo e gosto muito disso, dessa interação. E, além disso, vai servir também para um suporte, tá? Caso vocês entrem nesse fluxo digital da Ultra Click White, que é o novo fluxo que eu quero colocar para vocês. Então, teve uma dúvida, não sei o que e tal. Pode me chamar que a gente vai conversar sobre isso. Faz questão, tá? Eu tô super empolgada com esse passo aí da dentística com orto e com fluxo digital, que eu acho bem bacana. A primeira coisa para você realmente posicionar o clareamento na sua clínica é explicar para o paciente a importância dele dentro do processo de tratamento que você está fazendo. E eu sempre digo para os meus alunos: para você mostrar a importância, você tem que se tornar uma autoridade. Você tem que mostrar que você sabe fazer aquilo. Porque se você mostrar isso e não somente dizer, você veio fazer um clareamento, então tá, o protocolo é esse, a bisnaguinha é essa, a moldeira é essa, o de consultório é esse, sem saber exatamente em profundidade ou na profundidade suficiente para explicar para o teu paciente, ele não vai diferenciar você do dentista da esquina que cobra muito menos e
da internet que vende um monte de produto de clareamento, né? Então, como é que eu faço para posicionar o clareamento? Hoje mesmo eu fiz isso, foi muito engraçado, e eu falei para o paciente, vou dar uma aula disso à noite. Pode passar, Gui. Como é que eu faço? Eu explico tudo que eu estou explicando para vocês, todo o mecanismo de ação, claro que de uma forma mais didática, mais vulgar, para o meu paciente. Então, o que eu faço? Por exemplo, vamos dizer, hoje o paciente perguntou os tipos de clareamento. Eu vou lá e explico. Olha, você tem basicamente 2 tipos de clareamento. Um é de consultório, ele é mais imediato, porém ele dura menos, e o outro é caseiro, e ele dura mais, tem menos recidivo. Ah, por que isso? Ah, porque daí eu explico tudo como está nessa tela. Inclusive, quem quiser printar a tela, tirar foto, fiquem super à vontade, tá? Essa é a ideia básica do mecanismo de ação. O que eu falo para o paciente? Olha, paciente, esse gel é um peróxido. Todos os peróxidos são basicamente iguais. A questão é a diferença de concentração e rapidez de clareamento e penetrabilidade nas cadeias moleculares, que são os pigmentos. Então, o que eu falo? O gel vai penetrar no seu dente e ele vai lá e rompe cadeias de pigmentos enormes, cadeias carbônicas enormes, em menores. E quando essas cadeias são clivadas, rompidas, a luz reflete mais. Então, tudo é uma questão de ótica. Assim como na dentística, na prótese, no material cerâmico, no material resinoso, tudo é uma questão de ótica. Até na horta é uma questão de ótica. Às vezes, um dente está posicionado mais para palatina, e, por exemplo, laterais, isso acontece muito, e centrais mais para vestibular, e aquele lateral parece escuríssimo, porque tem sombra. Então, tudo é uma questão de ótica, de reflexão de luz, assim como o clareamento. Então, o que eu explico em relação, já dando a dica aqui, de consultório e caseiro? Eu digo para o paciente o seguinte: o clareamento, quando ele é muito rápido, ele rompe essas moléculas muito rápido. Então, o que acontece? Pensa numa cadeia gigante, eu rompo isso, isso e isso, separo essas moléculas. Como é muito rápido o processo, rapidamente elas se ligam novamente. Quando elas se ligam novamente, volta a absorver luz e volta a ficar escuro, tá? Nunca como era antes, mas volta muito mais rápido do que se eu estivesse fazendo um clareamento caseiro e essas moléculas devagarinho estivessem se separando num processo lento de degradação de um gel, lentamente numa baixa concentração. Isso aqui vai ser mais estável e não vai se unir rapidamente de novo. E é isso que eu passo para o meu paciente, para explicar técnicas e também para posicionar o gel que eu trabalho, que no meu ponto de vista não é porque eu estou aqui, e eu escolhi, graças a Deus, hoje eu posso escolher onde eu estou, e eu tô com a Ultradente e agora com o Gui na Clique, porque são produtos realmente muito bons, onde eu posso colocar meu nome. Então, o gel que eu trabalho é um gel que dá a menor sensibilidade possível no mercado, que é o da Ultradente. E você tem que colocar isso também. É o gel que tem mais água, é o gel que hidrata junto com o clareamento. Então, com pH neutro, uma degradação lenta, gradual, tá? Que eu vou explicar mais pra frente. Pode passar, Gui. Bom, a questão é o seguinte. Pode passar mais uma, não sei por que não tá ali o. Bom, a questão é a seguinte: todo tratamento odontológico, ele deve ser modificou as fontes, mas não tem problema algum, porque é o teu computador. Todo o tratamento odontológico, restaurador, estético, seja o que for, ele é personalizado. Apesar da gente ter um protocolo simplificado, o que eu acho muito legal, porque a gente pode replicar. E no caso da UltraClick, vocês vão ver 4 protocolos em 4 produtos diferentes, que engloba a grande maioria dos casos. Talvez tenha uma ou outra exceção que vão fugir e vocês vão ter que fazer alguma coisinha diferente. Porém, que foi uma ideia, tentar dividir em kits, produtos que englobasse a maioria dos casos que a gente vai clarear. Então, só que a primeira coisa, e aqui está o sucesso do clareamento, é o diagnóstico, tá? Aqui, por exemplo, por que tem essas meninas aqui? Eu sempre faço uma analogia a um bronzeamento. Então vamos dizer que eu e o Guilherme, nós estamos no Caribe agora, eu gostaria muito, tá? Tomando um sol com o mesmo protetor durante o mesmo tempo, na mesma hora do sol. Pode ser que eu fique branca parede ou rosa. E o Gui pode ser que fique morenão, né? Então, são Pouco respostas provável, biológicas. pouco provável. Bom, então, são respostas biológicas diferentes. E isso acontece por clareamento. Se eu fizer um clareamento, mesmo protocolo que o Guilherme, pode ser que eu responda diferente. E eu vou responder, tenho certeza, porque provavelmente eu faço clareamento muito mais vezes na minha vida
que o Guilherme, que eu sou meio maniática por isso. Então, o meu vai abrir um branco mais rápido, tá? Então vamos lá ver, pode passar alguns problemas que vêm pela frente como causa assim. O que é isso? Pode passar mais um, Gui. É o esmalte suscetível. Suscetível ao quê? Suscetível à penetração rápida do peróxido. Penetrando rápido o peróxido, principalmente em altas concentrações, o que eu vou ter? Dor. O dente é um órgão vivo. O gel chega na polpa, o peróxido chega na polpa, o que vocês acham? Chega, né? Se dói, é porque chega na polpa, tá? Eu tô fazendo pergunta pra tela e eu sei que vocês não podem falar comigo, mas eu costumo falar com o aluno. E eu quero dizer para vocês, tudo que vocês queiram perguntar durante a aula, durante a linha de raciocínio, por favor, botem no chat, que é bem bacana. É legal, assim, provavelmente a dúvida de um vai ser a dúvida do outro, e a gente vai poder trocar uma ideia aqui. Então, num Se, caso assim, se tiver pergunta no chat, eu te interrompo, tá? E quem tiver, fiquem à vontade de fazer perguntas, tá, pessoal? Obrigado por colocar isso, Ju, também. Perfeito. não, Gui, e você também, se por acaso tu achar que tem que interferir aqui, parar a aula, não é interferir, parar a aula por causa de alguma coisa relevante, que seja dúvida tua até, porque eu acho que tu vai ter que estar por dentro, já está, né, nesse nosso trabalho, porém eu acho que vai ter que estar mais ainda, e eu por dentro das moldeiras, né, a gente vai ter essa troca, se tu tiver alguma dúvida, por favor, me interrompe aqui, Perfeito. tá? Então a primeira coisa, pode passar, que a gente tem que prestar atenção, que é o mal do século, gente, tem túbulo exposto ou não tem túbulo exposto? Porque o problema não é dentina exposta. Claro que se eu tiver dentina exposta, ali talvez eu tenha um túbulo exposto. Mas pensa comigo, eu tô com a minha mãe, que tem 90 anos para clarear, no meu consultório, cada vez mais as pessoas de idade querem clarear. Ela usou a vida inteira os dentes dela. Ela produziu muito mais dentina reacional que o meu filho, de 14 anos. Ambos podem clarear. Porém, se o meu filho teve algum problema, não sei qual, que expôs a dentina dele, muito provavelmente a dentina do meu filho, que é muito mais permeável que da minha mãe, porque não tem uma dentina reacional, vai permitir que o gel chegue lá na polpa, no nervo do dente, e vai doer. Então eu tenho que trabalhar com tudo isso. Quantos anos tem o paciente? Qual é o perfil do paciente? Ele tem várias restaurações? Bom, se ele tem várias restaurações, o prognóstico é pior. Se ele tem poucas, eu tenho mais dente, mais dentina para clarear. Prognóstico melhor. Isso é bacana, porque, por exemplo, eu atendi uma paciente, filha da professora Maristela, até lá da PUC, mãe da professora Maristela. E ela assim, Julieta, eu tô tão velha, né? Ela tem quase a idade da minha mãe. Mas super bem. Será que eu faço um clareamento? Eu falei, pelo amor de Deus, ainda bem que a senhora me perguntou, porque assim, tava muito escuro, seu dente não combina com você, com a senhora. E outra, a senhora vai clarear rápido. Não é pela sua idade. A senhora não tem nenhuma restauração nos dentes. Se não tem nenhuma, o seu prognóstico é super favorável. Dito e feito, em uma semana ela estava feliz da vida no consultório, sem sensibilidade e super, super brancos já os dentes. Isso é muito legal. Então, são pessoas diferentes e protocolos diferentes e diagnóstico diferente para tratamento desde antes da aplicação do gel. Banho. Guarde isso aqui na caixa das balas. Opa! Bom, então, o que é esse. Para situar, assim, o estado do problema hoje, esse artigo acabou de sair do forno. É do professor Roberto Zimmer, aqui da PUC, da dentística, e do Paulo Vinícius Soares, do Reston, desse pessoal que estuda lesões cervicais não cariosas. E esse artigo está mostrando, olha que loucura, que 90% das pessoas têm uma lesão cervical não cariosa ao menos. Eu sou uma, que tenho duas, pelo menos que eu enxergo. Então, muito provavelmente aqui, mais de 20 pessoas tenham. Mais, tá? Muito mais. Então, e além disso, conectado, associado a 50% de sensibilidade dentro dessas lesões. Então, para vocês verem como a gente tem que cuidar com o diagnóstico prévio, porque a gente precisa sim bloquear dentina que vá permear gel para polpa. A que não vai permear, que está bloqueada pela natureza, dentina reacional, talvez não nos preocupe, como eu falei, de uma pessoa mais velha. Porém, as outras, sim. Ou a gente vai ter que dessensibilizar, ou a gente vai ter que bloquear com uma restauração prévia. Pode passar, Gui. E para exemplificar, então, pode deixar aí. Para exemplificar,
um clareamento, pode passar, um clareamento caseiro, que é o meu de eleição. Eu não faço clareamento de consultório sozinho. Isso não, já caiu por terra. A não ser que o paciente não suporte usar uma moldeira em casa, não queira. E queira, sim, fazer o clareamento de consultório mais seguido para manter, então, os dentes mais claros. Tá? Por que eu não faço? Pela explicação que eu dei para o meu paciente e para vocês lá no primeiro slide, quase. Que é o quê? A recidiva. Então me frustra. Eu prefiro fazer algo que dure. E quando eu explico isso para o paciente, ele entende e ele quer investir num tratamento que dure. Porque o que eu falo, o tratamento bonito, legal, o paciente vai sair feliz. Porém, se o tratamento não durar, ele não vai te indicar para outros pacientes. Tá passando bem rápido o slide aqui, acho que tem que voltar um. Então, vamos clarear esse cara aqui. O que ele tem? A gente não sabe. A gente não sabe bem. A gente tentou investigar, ele é meu professor de espanhol. E ele é um cara que toma mate, porque ele é argentino, tem esse hábito, que é muito quente, ou seja, produz dentina racional. E que é escuro, pigmenta, a longo prazo. Tá? Por outro lado, ele não sabe me dizer, porque a mãe não sabe dizer se teve algo de antibiótico na infância, aquela coisa toda. Partindo do pressuposto que fosse uma tetraciclina, o que acontece? A molécula orgânica da tetraciclina, ela se une à hidroxiapatita e mineraliza. Então, as dentinas mais orgânicas, que são as que clareiam mais. E a que tem essa união com o cálcio se mineralizam, clareiam menos. Por isso, a dificuldade de clarear um dente com problemas de tetraciclina, por exemplo. Então, vamos ver como é que eu consegui realizar esse caso. Pode passar, Gui. Vamos para o protocolo. Protocolo. Primeiro passo. Profilaxia, registro a cor sempre. Até para vocês terem um case para mostrar para os outros pacientes. E o paciente gostar, né? É legal a gente mandar o antes e depois no final do tratamento, porque o paciente pode mostrar isso para os amigos, enfim. Inclusive, tem uma dica para vocês que é o aplicativo da Opalescence. É só você procurar aqui na Apple Store ou no Android esse íconezinho aqui, ó, azul, ó, da Opalescence. Esse aplicativo ele é gratuito e aqui você coloca o tratamento do seu paciente e ele pode entrar nos dias estipulados por você e colocar ali. Tem bem direto, perguntas diretas e objetivas. Você teve dor, você teve sensibilidade gengival e você tire uma foto. E aí você vai conseguir acompanhar. Isso é uma coisa a mais que você pode oferecer para o seu paciente. Enfim, então a gente fotografa, a gente usa o app se a gente quiser, a gente molda analógico ou a gente faz um escaneamento. Quando a gente for fazer um escaneamento, a gente tem que se dar conta que precisa escanear pelo menos 3 milímetros além dos dentes, para a gengiva. Para quê? Para que lá na clique, ou seja, onde for, a gente consiga imprimir um modelo e consiga uma extensão dessa moldeira personalizada. Então, isso é importante. Não dá para esquecer o rebordo. Pode passar, Gui. Aí a gente escolhe um gel, tá? Que no caso aqui foi o Opalescence. Pode passar. No caso do Juane, esse professor, esse paciente, eu comecei com 16%. Eu gosto de começar, mas é um protocolo meu, tá? Dentro das suas concentrações e tempos de concentração, que eu vou mostrar para vocês depois, tempo de usar essas concentrações, eu posso escolher diferentes concentrações para o hábito do paciente. Eu quero fazer diurno. Eu quero fazer diurno 30 minutos. Eu posso escolher um 35% de peróxido de carbamida. Eu, Julieta, não tenho nenhuma sensibilidade com ele. Adoro o 35%. Mas não é a maioria. Então, o que eu gosto? Eu gosto de começar com um gel intermediário. Eu começo com 16%. No Juane, com esse monte de dentina racional que ele tem, eu tinha certeza que ele não ia ter dor. E ele não teve mesmo. E eu passei para um 22, por exemplo. E eu posso jogar como eu quiser com ele, porque ele não é um paciente de perfil dor. Tá? E aí eu vou fazer uma moldeira para ele. E agora eu quero que vocês olhem bem para a tela. Olha a diferença que tem da moldeira do lado esquerdo para a moldeira do lado direito.
A moldeira do lado direito, ou melhor, do meu direito, enfim, ela tem recortes feitos no consultório. Olha só, o Guilherme está mostrando ali. Olha só, pode extravasar a gel. Ela fica meio aberta. A plastificadora do consultório, ela acaba deixando uma moldeira mais solta no rebordo gengival, que pode ter extravasamento de gel. O que acontece se extravasa gel? Duas coisas. Pode dar dor. Outra coisa, dificulta o clareamento de uma região que é mais difícil o clareamento, que é terço cervical, que é onde tem mais dentina. Então, o ideal é eu ter um travamento dessa moldeira 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, melhor ainda, numa extensão gengival. Como está a moldeira que vocês estão vendo no fundo preto, que é a moldeira da UltraClick. E aí, além da praticidade e também do diferencial, né? Ficam falando, como eu falo sempre, fica um clareamento chique, né? Você escanear, explicar para o paciente que ele vai ter todo um fluxo digital, mandar para o laboratório. O laboratório vai te mandar um kit bonitinho, com estojinho imantado, com a moldeira linda, perfeita, com seu gel, e você vai mostrar isso para o seu paciente. E vai instruir ele e dar as orientações. E aí, além de tudo isso, para mim, na verdade, o mais importante é isso: a importância da moldeira. Por quê? Na vida toda, e eu me quadro nisso, a gente faz clareamento e não tá nem aí para moldeira. Todo mundo discute em aulas, professores, líderes de opinião, dentistas, alunos. Qual é o melhor gel? Qual é o tempo de aplicação? Ah, pode tomar coisas com pigmento ou não pode? Enfim, vários aspectos. Agora, ninguém se preocupa com moldeira. Pega um modelinho, faz um vácuo lá, alivia não, faz um recorte, uma função no gesso, faz o vácuo, e é tudo de qualquer jeito, não é um padrão do teu consultório. Que quem está aqui, se trabalha com fluxo digital, muito provavelmente quer esse padrão. Né? É legal isso, eu estou recebendo feedbacks maravilhosos do pessoal, eu trabalho com fluxo digital já faz um tempo, e a minha sócia, Patrícia Cunha, ela é speaker da Cirona, então a gente tem um laboratório digital bem completo lá no consultório e tal, e a gente tem grupos. E esses grupos estão trabalhando agora com o UltraClick e estão amando, porque é outro padrão, né? Eleva o nível do serviço, ou seja, do tratamento que você está indicando para o seu paciente. E aí, assim, podem reparar que essa moldeira, ela tem uma precisão incrível, um recorte perfeito. Isso não é feito de qualquer forma. Nós passamos, principalmente a equipe da Click, muitos meses, mas põe muitos meses desenvolvendo essa moldeira. Perfeita, testando, vem para mim moldeira, testo em paciente, devolvo moldeira. Ah, aqui é a angulação X, aqui é o alívio Y, aqui é o recorte. E vem tudo prontinho para ti. Isso que é bacana. Então, assim, tem sim diferença, inclusive na eficácia do tratamento. Está tendo um artigo que está saindo do forno agora, de um dos maiores pesquisadores aqui do Brasil. Não está ainda publicado, então não vou comentar exatamente as especificações desse artigo, mas mostrando exatamente isso, porque eficácia de clarear, por exemplo, o dente de alinhador, a gente já sabia. Puxando para alinhador, que esse artigo é de alinhadores, né? Mas segurança não, e agora a gente vai saber, isso é bem legal. Passa lá, Gui, que eu falo demais, né? Vamos lá. E vamos para a segunda sessão, então. O que a gente vai fazer na segunda sessão? A gente vai dar as instruções, né, para o paciente de como ele vai usar. E no canto da tela tem as porcentagens dos géis e o tempo de utilização conforme essa porcentagem. No nosso esquema de protocolos da UltraClick, nós escolhemos os 2 principais géis que a grande maioria dos dentistas usam. A gente fez uma enquete sobre isso, tanto com professores, quanto com dentistas, quanto comigo mesma, né, que clareio bastante. E o de 10% e 16% são os géis mais usados hoje nos consultórios. Esses vão vir. Porém, se você quiser fazer, essa aula é uma aula científica, uma aula teórica,
com outras concentrações, funciona não. A indicação do fabricante é nesses tempos. Ah, mas eu vou passar um pouco. Tem problema? Não era para estar gravando aula, mas não tem problema, tá? Eu sou uma paciente que sou um pouco exagerada, acaba passando. Dá um clique, Gui. Uma coisa que eu gosto de fazer, e fica uma dica aqui para vocês, é enviar, assim que o paciente sai do consultório, minha secretária faz isso, um vídeo explicativo de como aplicar o gel na moleira. E como vocês estão vendo, eu gosto de explicar para o paciente que ele aplique no meio da face vestibular e ele puxe, já que é um pouco viscoso esse gel, para lateral, mesial ou distal. Porque a maioria dos pacientes, e a gente nem se dá conta disso, puxa para gengival. Puxando para gengival, ele pode deixar excesso aonde? Sobre gengiva e dá sensibilidade, tá? Passa aí, Gui. Bom, e agora vem. Eu posso dormir com a moldeira? Posso, gente. Essa aqui é uma investigação, uma de algumas, mas de um cara que é uma referência mundial em clareamento. Talvez ele seja o principal pesquisador. Tá aqui o QR Code, se quiserem o artigo. Mas o que esse artigo me diz? Ele me mostra que o opalescence, 10%, ele tem uma capacidade de degradação lenta do gel. O que é isso? Quando eu colocar o gel, ele vai estar lá com 100% do seu princípio ativo de oxidação dos pigmentos. Quando vai caindo ali, ó, aumentando as horas, vai caindo esse potencial oxidativo. Ou seja, ele é feito para várias horas, até 10 horas. Então, se eu for dormir 10 horas, na 10ª eu vou estar com 10% do potencial oxidativo. Ou seja, é muito seguro e foi feito para isso. Então, assim, por que eu gosto de falar isso nas minhas aulas? Porque teve um tempo que se acreditou, porque, inclusive, até hoje tem professores que falam nas redes sociais que é uma heresia praticamente dormir com gel. Só que isso se refere a produtos, e eu conheço alguns, que não têm esse mecanismo de degradação lenta e gradual do gel. E aí sim, você pode ter sensibilidade. Então, nessa pesquisa, eu tenho opalescência, eu tô tranquila, tá? Mas talvez você use algum gel, e eu não sei qual é, que durante a noite inteira trabalhe de uma forma com muito potencial oxidativo. E aí eu dei uma sensibilidade. Então, enfim, tem que cuidar. E mostrou que nesse tempo todo, desde o início, ali no gráfico da direita, desde o início até o final das horas, em semanas, inclusive, não teve alteração pulpar com sensibilidade. Isso é muito bacana. Toca a ficha, guia. Um mês de clareamento. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem problemas sérios de dentinas calcificadas, a gente não vai conseguir clarear como a gente clareia nossos pacientes em 2, 3 semanas. A gente vai ter que ter mais tempo para isso. Esse cara até que clareou bem rápido pro problema dele. Primeiro mês teve esse resultado. Pode passar. O que acontece? Volta um pouco. Pode passar. Não, fica aí. O que acontece? Eu vi que. Pode ficar aí. Pode ficar nos dentes. Eu percebi que o dente em si estava clareando. Meio e terço incisal. Porém, a cervical ficava muito resistente ainda. Então, eu posso lançar mão de uma alternativa, que são reservatórios. Nesse caso, foi feito de forma analógica. Nem tinha a história do fluxo digital. Porém, eu posso fazer como se fosse um attachment num fluxo digital. Para quê? Para que eu posicione o gel da forma mais ativa, que é na primeira hora dele, que é 50% de peróxido reativo, justamente para penetrar nessa área de dentina mais escura, tá? Isso é importante. Vai clarear todo o dente? Claro, porque é por difusão. Porém, eu tenho o maior potencial clareador
naquela região que vai penetrar ali naquela primeira hora. Pode passar, Gui. Pode passar. E aqui, como eu falei, se a gente quiser fazer reservatórios, a gente pode utilizar como attachments, por exemplo, tá? E aqui é um artigo, enfim, mostrando que se a gente protege, por exemplo, o terço cervical da penetração do gel, em alguns casos, a gente mesmo assim vai ter eficácia de branquear, de clarear os dentes. Então eu posso usar o attachment e não preciso ficar preocupada que o restante da face vestibular não vá clarear, porque ele vai clarear. Porém, eu quero mais ênfase naquela região, tá? Essa é uma moldeira também da Clique. Observem como é uma moldeira, eu falo smooth, né? É uma moldeira suave, é uma moldeira bem contornada, me protege papila, bem adaptada sobre papila. E isso é muito bacana. Ju, Pode passar. Ju, não sei se os Oi. colegas estão que nem eu, que eu tô cheio de pergunta para te fazer, só que tô me segurando aqui, porque a gente escuta as perguntas dos colegas aqui do que compram Ultra Click White, vem perguntas aqui já no nosso suporte. E uma das perguntas mais frequentes é, mas eu posso clarear após usar Ultra Click White, posso continuar o tratamento com os alinhadores e clarear embaixo com attachments, né? É uma pergunta super frequente que talvez no teu mundo, Ju, da dentística, tu vive isso no teu dia a dia, é diferente do ortodontista, que está estudando alinhador, biomecânica, tratamentos ortocirúrgicos, a gente não estuda clareamento dental. E depois que eu fui Perfeito. no congresso do Bridges contigo, lá para mim abriu minha cabeça, assim, foi fantástico. As conversas que eu tive contigo, com o Mioto, com a equipe da Ultra, abriu muito minha cabeça para entender como é que funciona esse mecanismo de clareamento. O que muitos dos ortos que estão aqui presentes talvez não desconheçam. E é super importante entender isso, é fantástico. Saber que tu pode clarear, como tu mostrou ali, a curva de degradação, uma coisa que quem não estuda clareamento não sabe. Acha que clareador é tudo igual, vai lá e bota um gel clareador, o paciente teve sensibilidade. Sim, está escrito peróxido 10% e parece que é tudo igual, os Acho outros que é tudo peróxidos. 10% é igual, não entende que isso tem um pH diferente, degradação de um é diferente. Isso. O Gui falou uma coisa muito importante agora que eu não falei sobre o pH, tá? Isso é muito importante. Gente, às vezes vocês não colocam gel sobre o dente do paciente. E aí vocês tiram o gel e tá super brancão, vocês ficam super felizes. E aí no outro dia o paciente te manda uma foto e é uma frustração, porque ele diz: "Ah, já escureceu". Pois é, isso é o pH ácido. Se eu pego um ácido de esmalte fosfórico e faço um condicionamento ácido, o que vai acontecer com o meu dente? Ele vai clarear naquela hora. Vai hidratar, vai escurecer de novo. Então, o que muitos fabricantes fazem de forma super bem intencionada, mas vamos lá, para que o paciente veja e o dentista também um resultado imediato. Coloca ali dentro do gel, faz uma composição de gel, ou até não consegue elaborar um gel com um pH neutro. Faz um pH ácido naquele gel. E aí é uma mentira, porque não vai ser aquele resultado que ele vai entregar. Então isso é outra coisa. Géis com pH neutro, tá? Isso é bem importante. Continua, Gui. Não, perfeito, era isso aí, Ju. Eu tenho tantas perguntas que vão surgindo. Tu comentou, acho que acho que no final eu comento um pouquinho, tu falou sobre o desenvolvimento da placa, né? E as pessoas pensam que placa é tudo igual, e a gente sabe que não é. E é muito legal ver isso, porque desde a minha formação na odonto, sempre se discutia realmente tempo de gel, concentração do gel, qual protocolo de uso, mas ninguém falava da placa. Tinha uma época que se fazia um alívio na placa com esmalte, mas a placa era condicionada com uma plastificadora a vácuo. Só que a gente sabe que se eu plastificar uma placa no meu consultório, vai ser diferente que a tua do teu consultório, ou da Karine, ou de qualquer outra, a Camila que está aqui nos assistindo também. Porque cada um vai ter uma pressão diferente na sua plastificadora. A secretária vai fazer na pressa, aquela placa vai ficar solta de um lado e grudada do outro, então nós vamos ter um clareamento homogêneo. E é isso que a gente tentou trazer com o Ultra Click White. Depois a gente explica melhor. É uma placa industrializada, que ela é totalmente diferente. Depois que eu usei o Ultra Click White, eu uso a antiga, não dá até vergonha, sabe? Porque ela é muito mais homogênea e gruda uniformemente em todos os dentes, ou seja, a precisão do encaixe, o jeito que ela penetra na meia interproximal, comparado com uma placa de consultório, é muito diferente. Outra coisa que é legal que a gente pode comentar um pouquinho depois é como é que o software faz essa placa, né? Porque não é só. Ai, Ju, eu tô invadindo o teu espaço aqui, Ju. Não, eu acho super importante, eu ia te pedir para falar isso justamente nesse Tá. slide. Tu leu meu pensamento. Eu Posso falar gostaria que agora ou deixo para depois, então? eu queria que tu explicasse para eles,
qual é a diferença de uma plastificadora de consultório e da técnica de vocês, entendeu? Na hora dessa adaptação Tá. sobre lá no término da placa. Assim, ó, tudo começa, pessoal, assim, ó, o que que acontece? A Clique tem um produto hoje que foi homologado não só no Brasil, mas internacionalmente pela Ultradent. Não foi fácil conseguir isso, passou por uma série de controles de qualidade, precisão, etc. E hoje a gente tem um produto de extrema qualidade e reprodutibilidade. O que que é isso? Tudo começou com um software especializado para isso. Quando algum dentista escaneia um caso, envia um escaneamento para a gente, ele não vai rodar lá no Click Cloud Pro, que é o software que a gente usa para alinhadores. Ele roda num software específico para a placa de clareamento. Mas como assim o software específico para a placa de clareamento? O que que acontece? Esse software ele vai de maneira automática preencher as ameias interproximais, por exemplo, no paciente que tem perda de papila. Ele vai automaticamente criar um pontico na região edêntula, de um dente que tem uma região edêntula. E ele vai automaticamente traçar uma linha de corte a exatos 2 milímetros da junção cimento-esmalte. E ele vai fazer alívios nessas regiões onde, por exemplo, teria um black space, um triângulo negro, para a placa não convergir lá para dentro. Por quê? Depois que esse modelo impresso 3D é impresso, tem uma foto de uma impressão 3D ali, né? Ele é impresso em uma impressora de alta definição, ele vai para uma máquina de termoformagem industrial. Essa máquina tem uma pressão muito maior do que uma plastificadora a vácuo de consultório. Consequentemente, ela aquece um plástico em alta temperatura de maneira muito rápida, um choque térmico no plástico, ele pressiona com muita pressão, e aí, ou seja, ele fica muito intimamente ligado de maneira uniforme entre todos os dentes. Então, ele abraça os dentes de maneira igual, na vestibular, lingual, no lado direito e lado esquerdo, então a gente tem uma placa mais uniforme. Depois disso, essa placa vai passar por um processo parecido com o dos alinhadores, que é uma máquina CNC vai ler lá um QR Code nessa placa para identificar qual é o dentista, qual é o paciente, vai puxar a linha de corte lá da nuvem e vai automaticamente cortar, como vocês estão vendo aqui, essa placa cortada aqui à direita. Então isso é muito legal, sabe? Também não é só cortar, né? Tem um segredo, tem alguns segredos de indústria que são legal que é a máquina ela corta, não, não é, gente. Pra você entender, a velocidade de corte da placa de clareador é diferente da velocidade de corte da placa de alinhador, para não deixar rebarba na borda. O ângulo que a broca faz no dente deixa aquela borda afiada com um corte faca ou deixa aquela borda em 90 graus. Então isso é bem legal, a velocidade de corte, o ângulo do corte, foi tudo muito estudado. Depois disso, essa placa passa para nossa máquina automática de polimento para remover alguma rebarba que tenha ficado. E aí ela passa numa lavadora, parece uma máquina de lavar roupa, assim. Ela lava, seca e ela é embalada. Esse é o processo fabril das placas industrializadas. No final, a gente tem uma placa mais homogênea, mais uniforme, mais precisa. A gente tem menos extravasamento de gel como consequência e outras vantagens que a gente vai ter com novos estudos que estão surgindo por aí. Isso aí. E sobre a tua pergunta, aquela do alinhador, eu ia falar mais pra frente, mas vamos falar agora, que eu acho que é importante. Pessoal, a indicação de clareamento dentro de moldeiras de alinhador, como é que é o nome? É copoliéster, Gui? O poliéster, pode ser simples camada, tripla camada, Que plástico. são mais rígidas. Ideal é na contenção, os retainers. Então, terminou o movimento, a gente entrou no processo de contenção, ali a gente já pode botar o clareador. Porque, a gente vai ter aquele tempo logo depois de clareamento, ainda com as moldeiras, talvez o paciente fique para a vida inteira, ou por um tempo até botar uma fixa, contenção, não sei. Mas, e aí a gente pode usar esta contenção para colocar o gel dentro, sim, tá? No movimento, é controverso porque não tem muitos estudos, mas como eu falei, o estudo aquele que está saindo, ele vai me mostrar, assim, que talvez esse seja um caminho seguro também. Tá, mas nos retainers, nas contenções, sim, seria esse o protocolo. O cara termina o movimento, o cara vai lá para contenção. Eu não vou ser hipócrita de ter usado em alguns casos aqui de movimento por alguns motivos, do tipo, preciso logo desse clareamento, é uma coisa importante, eu tenho um casamento, eu tenho sei lá o quê, de eu usar. Mas uma estratégia legal que eu vi que a Clique está fazendo agora, nem falei contigo, Gui, sobre isso, mas não sei se isso é por tempo limitado, sei lá o que que é, mas vocês estão oferecendo uma placa de clareamento antes dos alinhadores, tô achando legal isso, né?
Vocês estão oferecendo um gel, sei lá o quê, uma placa, depois tu Isso explica é melhor. spoiler? Isso é spoiler? Ah, não era pra falar. Desculpa Não, aí. A Aline do marketing deve estar brava comigo aí. vai surtar aqui agora, né? A Ai, gente tá, desculpa. vamos falar, bom, galera, a gente vai, a ideia é essa, tá? Para dezembro a gente vai lançar uma promoção de verão, que junto com os pedidos de alinhadores vai um kit de clareamento junto. Então, sem custo algum. Para as pessoas conhecerem o diferencial dessa placa. Então, a Deve gente ser vai. bacana. Bacaníssimo. Se, A ideia é se porque vocês querem aqui, vale depois que muito a tu pena. usou essa placa, tu vai perceber a real diferença dessa placa clareadora para uma placa normal. É Tá, isso. passa aí então. Bora lá. Lu, quanto ao clareamento durante o tratamento com alinhadores, a gente sabe que muita gente faz, é inevitável, eu já fiz também. Pacientes, claro, não vou fazer um paciente que eu consideraria de alto risco, que é um paciente com muitas retrações, muita recessão gengival, doença periodontal no passado, né? Agora, o paciente adulto jovem, tem um casamento, tá com aqueles atátimos amarelando, né? A gente volta e meia tem que ficar passando alguma borrachinha para dar uma clareada nesse meio do tratamento. Às vezes, tratamentos de alinhadores podem demorar 2 anos. Depois de um ano usando essas placas por quase 20 horas por dia, o paciente pode estar com o dente começando a ficar um pouco mais amarelado. Ele tá louco para dar uma clareada no final do ano, sabe? Tá. Se eu fosse Que clarear tem eficácia, que tem efetividade, tem. Tem resultado bom? areia, né? Tem. Exato. Se fosse clarear durante o tratamento, teria algum protocolo que tu acharia que seria de mais baixo risco? Ah, uso noturno ou uso por 4 horas Não, durante por alguma... 16%, tanto faz. eu daria por 1 hora por dia. 1 hora por dia. 1 hora por dia. Isso. E Então, e também deixaria fazer a quando ela recém colocou o alinhador, que a placa tá novinha, mas ativa, ou tu deixaria para ele usar mais quando a placa tá após os 10 primeiros dias de uso da placa? pós. Pós, que aí tu consegue já uma maleabilidade um pouquinho mais, né, da placa. E a placa Já já tá se formou entrando no mais placa. fácil. Isso, É. bem mais Não tem fácil. tanta retenção da placa. Outra coisa que você pode fazer, fica uma dica aqui, além da dessensibilização prévia, você pode tentar fazer um selamento da dentina exposta com um adesivo universal, autocondicionante. Então você vai lá, faz o selamento da dentina exposta e aí usa o, a, a placa, enfim, e o gel vai ter uma menor penetração naquela área de dentina, porque ela já foi feita uma Ah, hibridação dela. mas faz condicionamento ácido e adesivo naquela dentina exposta? Só o autocondicionante. Esquece o ácido. O ácido a gente não faz mais em dentina. Só faz, tu vê. Ou eu só colo a Tati no esmalte. Vamos lá. Então, em dentina, tu não faz condicionamento ácido mais, só faz só Na verdade, não é que não o faz, bom. tá? Por exemplo, o pique da Ultradente é um adesivo que é feito para fazer. Só que é um adesivo super tecnológico, mas é mais especificamente ele. Se você não usa esse adesivo, daí você não vai fazer. Então tem que ver a especificação de cada adesivo. Apesar de que tem adesivos talvez anteriores aos, por exemplo, um adesivo universal da Solventum. Antes tinha um de 2 passos, que era só o. Não era autocondicionante. Bom, o single bond 2, eu tenho que fazer o ácido antes. Então depende muito do sistema que você usa no seu consultório. Ah, perfeito. E não vale a pena fazer com Ultra Easy, tentar selar os tubos? Ou não? Claro, Tá, sempre dessensibilização prévia, nós vamos chegar lá. tá. Desculpa, tô me atravessando já de novo aqui. Vai Empolgado. lá. Não vamos terminar essa aula, eu vou passar o slide aqui pra ti. E aí tá o resultado final, pessoal. Ficou bem bacana, foram 4 meses de tratamento e ficou bem bacana. Pode passar. Bom, então entra na história dos kits que eu queria apresentar para vocês, tá? Porque talvez vocês ainda não tenham conhecimento, tenham curiosidade disso aí. Como é que funciona? O que que precisa ter dentro de um kit? Bom, primeiro você vai realmente exportar, né, para clique o seu escaneamento e de arcada toda. E aí o que vai vir dentro do kit é ao menos as placas, um estojo e um gel escolhido por você, tá? E então passa aqui mais uma. Depois entrou uma perguntinha aqui pra ti também, Ju. Ah, querida, ó. Primeiro, lindo Carmen. resultado, parabéns. Eu também fiquei impressionado com o resultado. Caso difícil Eu, demais. eu gosto de mostrar porque caso fácil, às vezes, tipo assim, o pessoal gosta de ver um casinho mais difícil, né? E o clareamento, eu não vou dizer assim, não dá pra dizer que é fácil, assim. Ãh, mas quando bem dominado, num protocolo adequado, gente, é maravilhoso, porque você tem muito retorno, né? Muito retorno. Às vezes o cara vem pra fazer, por exemplo, eu que recebo muita gente pra fazer facetas, por exemplo, que
também é algo que eu dou bastante aula e tenho bastante paciente. Eu tenho um áudio muito engraçado de uma paciente que veio para fazer facetas e eu falei, não, você não precisa, você tem dentes grandes e tudo mais. Vamos fazer um clareamento, depois você me diz se precisa ou não continuar e a gente vai. Eu fui dar uma aula de clareamento pela Ultra Dente no norte do país. E aqui, ó, a resposta é 4 meses. Quanto tempo demorou? Diário, 4 Essa é uma dúvida minha. Pessoal, 4 meses clareando diariamente? não tem problema algum. E, Nenhum. e a Maria Eduarda perguntou se tem limite de tempo para o tratamento de clareamento. Aí é o ponto de saturação, tá, gente? O dente não vai derreter, não tem nada disso, desses mitos. Mas o que que acontece? Chega num ponto que você vê de uma semana para outra que não teve resultado algum. Ali chegou no ponto de saturação, ou seja, já clivou, quebrou tanta molécula, não tem mais o que fazer, não vai mais para frente. Ali é o teu limite. Ali você para, tá? Mas enfim, essa paciente mandou um áudio dizendo: Julieta, você não vai acreditar que tá todo mundo dizendo que eu fiz facetas e eu só clareei. Muito legal, né? Foi algo assim, o paciente já tem até confiança em ti, porque você poderia daqui a pouco fazer um tratamento de alto valor agregado, ganhando um monte de dinheiro com faceta e você fez um clareamento e super satisfatório. Mas vamos lá, que a Incrível. gente tem pouco tempo aqui da aula, né? Vamos lá. E eu falo em cada slide. Então, nós temos 4 kits, que é o Pro, que vem as seringas do gel que você vai escolher a concentração e as placas. O Pro Mais, que vai vir placa, 2 seringas e uma pasta dental que eu acho super válido. É uma pasta que se chama Opalescence Whitening, mas ela não é clareadora. Ela é feita para usar durante o processo de clareamento, para evitar sensibilidade. E é algo mais para tu entregar para o teu paciente. Ele vai achar legal isso. Ele vai receber um mimo e vai dizer, olha, não, é uma pasta grande, bacana. Olha que legal. É neural, tá? A Fábio perguntou aqui, é neural. É nitrato de potássio e flúor, tá? Então, ele é justamente para aquele momento do clareamento. Depois você pode parar, mas ele é coadjuvante a isso, tá? E agrega um valor bacana. Depois vem o ProTray, que é 2 placas, e aí entra 3 seringas de PF, que eu aconselho num primeiro momento, num primeiro clareamento, por exemplo. Você vai usar 3 seringas no primeiro clareamento. Você vai usar 3 semanas de clareamento. Então, eu aconselho 2 moldeiras de Ultra Easy e uma pasta dental. A pasta acho bem bacana. E a moldeira de Ultra Easy, o que é? Ela vem uma. Eu vou mostrar mais pra frente. Mas vem uma moldeirinha com o Ultra Easy, que também é neural, que é um dessensibilizante. E o paciente, se tiver sensibilidade, ele pode colocar em casa essa moldeira, com o produto dentro. Sob a tua instrução, é claro. Então você já fica mais tranquilo e dá uma segurança para o teu paciente. Né? Ah, e se eu tiver dor, o que vai acontecer? Aí ele já vai falar no app contigo, ou diretamente contigo, já vai usar a moldeira. E o último, que é super completo, você pode usar no tratamento único do seu paciente, e você pode guardar também as seringas do Ultra Easy, que para usar em outros pacientes, que não precisa ser nem pacientes clareados. Quanto tempo com o Ultra Easy? Eu vou lá, vou mostrar para vocês. Mas vamos já responder, porque depois a gente passa os slides mais seguido lá na frente. A Ultra Easy vai ser o seguinte: você vai deixar de 5 a 15 minutos. Quando ele fizer com a moldeira, pode até deixar um pouco mais. Deixa ele com a moldeira. Deixa ele uma meia hora, tá? Se fizer no consultório, você coloca um afastador, vai friccionar o Ultra Easy que você vai ter no consultório com a seringa e deixar ali de 5 a 15 minutos. E aí depois lava, pode passar se quiser um obliterador, um verniz obliterador, no caso o Enamelaste, por exemplo, e depois toca a vida para começar o clareamento, tá? E no Progel vem o quê? Vem as placas, daí vem 4 seringas, aí você vai ver assim, esse caso do meu paciente, preciso de 4 seringas, preciso de mais até. 4 seringas e 4 seringas do Ultra Easy. Eu vou usar 4 seringas do Ultra Easy? Não, eu não vou usar. Muito provavelmente eu não vá. Mas eu guardo elas lá, porque vai vir aquele paciente que tem sensibilidade, mas também não vai clarear. Não quer clarear ou já tem dentes claros. E eu posso usar em outros pacientes. Otimizo, né, no consultório. E também a pasta dental. Pode passar, Gui. E eu não vou falar de protocolo, porque isso tudo está dentro do site da Ultra Click White, mas o que eu quero dizer é que vocês vão ter um suporte, tá? Eu desenvolvi o protocolo dos 4 kits. Pode passar, Gui. E que está lá no site para você
enfim, pesquisar, para você lembrar, né, dos passos, se orientar. E outra coisa, e tem o suporte. Tem tanto suporte comercial quanto tem o suporte técnico da coisa. E eu faço questão de ajudar, tá, gente? Eu tô vendo que a gente tá aqui num número legal de participantes que eu com certeza vou dar conta e faço questão, tá? Tô com um carinho enorme por essa inovação aí, tô usando bastante e eu quero ajudar. Então pode me chamar também. Pode passar, Gui. Na moldeira do Ultra Click White vai menos gel ou mais gel? Vai a mesma coisa de gel, tá? Porque a, a, a gota que você vai mandar o seu paciente botar vai ser a mesma, independente da moldeira que você vai usar, tá? Então, não é porque o alinhador tem, por exemplo, um reservatório, que não é todo, isso vai ser uma exceção, você precisa botar tanto gel ali dentro. Você vai botar a mesma coisa que você sempre bota, tá? Inclusive fazer um retentor talvez menor, tá? Dependendo do caso do seu paciente, a gente pode te trocar uma ideia, pode mandar foto de casos, se acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas no normal vai ser do mesma quantidade. Mais um casinho, pode passar, Gui? Pode passar. O protocolo que está aqui, se vocês quiserem fazer um print ou tirar uma foto, tá, dessa tela, ele é um protocolo um pouco mais completo, que eu não posso deixar de passar para vocês. Como eu falei que o tratamento é individualizado, o esquema que eu organizei para vocês do Ultra Click White é um esquema mais comum. Ele vai ser possível de usar em talvez 90% dos casos dos seus consultórios. E talvez em 10% eu preciso alguma coisa a mais. Então aqui tem os protocolos desenvolvidos pela Ana Cecília Aranha e pelo professor Paulo Vinícius Soares com passos a mais. Para quem tem um laser de baixa potência, que vale muito a pena fazer uma dessensibilização com ele. Para quem usa o glutaraldeído, que é o Gluma, e chegando até ao verniz fluoretado, que não tem nos nossos kits, mas que pode ser lançado mão, como o Enamelaste, por exemplo, que é o obliterador, não é o neural. Aí vocês fariam as duas fases, neural e obliterador. Pode passar, Gui. Pode passar. Como é que a gente vai aplicar o Ultra Easy? A gente vai colocar um fio, um afastador e friccionar o gel na região de dentina exposta. Pode passar. E aqui estão os dessensibilizantes neurais da Ultradente, que eu já falei. Então, todos têm nitrato de potássio e flúor, tá? E ali estão as duas formas de aplicação do Ultra Easy e também a pasta. Pode passar, Gui. Agora vai vir uma técnica associativa, né? Essa paciente é de uma técnica associativa. Então, na técnica associativa, eu vou clarear para abrir um branco de consultório. E como eu falei, eu não vou fazer só de consultório, eu vou associar a um tempo talvez menor de clareamento caseiro com um peróxido de carbamida, tá? Esse afastador é uma coisa que todo mundo tem que ter. Se chama Umbrella, de guarda-chuva, que é super gostoso de usar. Ele é de silicone e ele mantém a língua no lugar. Então, ele é feito, desenvolvido para clareamento, porque foi desenvolvido pela Ultradente, tá? Vale muito a pena. Pode ir. Então, os dois tipos de clareamento, pode passar. O cuidado de visualização oclusal para sempre bloquear a papila, não esqueçam. Pode passar. Acho que não está indo. Agora foi, agora foi. Pode passar, é só a remoção da barreira. Pode passar. E o final do caso. Tá? Gui, eu vou te pedir agora, porque talvez eu seja exagerada, talvez não, eu sou para quem me conhece, e eu acho que eu botei muita coisa na aula, mas eu queria mostrar um fluxo do UltraClick. Se tu puder abrir a apresentação para mim, para eu te dizer qual o slide, Perfeito. Deixa eu fazer tem aqui. como você abrir? Sim, um minutinho. Deixa eu ver aqui. Eu até posso ver aqui, ó. Eu vejo na minha. Ah, só me diz Relaxa. qual slide que é. Estou no Eu 33. tô com a minha aqui. Espera aí só um pouquinho.
Eu já digo, já te digo. Tá, pode ir para o slide 42. Pessoal, esse slide eu fiz um fluxo, é um vídeo que é um fluxo de tratamento da forma digital de trabalhar com clareamento. Então, eu queria mostrar para vocês. Pode largar o vídeo, Gui. Não, 42. Ah, 41, 40, agora é o próximo. Aí. Perfeito. Então, eu fiz o escaneamento, eu exportei para clique. E agora eu vou fazer uma dessensibilização prévia com o Ultra Easy. Pessoal, alguém perguntou no chat aqui, ó, se para o Ultra Easy tem que ter, a Carol, outra moldeira. Você pode entregar para o paciente uma seringa do Ultra Easy e instruir ele a colocar como se fosse o clareador dentro da moldeira que você entregou para ele. Tá dando para ouvir, ela tá falando. É, tá meio travado o vídeo. Mas não tem problema. A prova das moldeiras. Instruções. E as fotografias finais. Então, basicamente, esse é o protocolo, tá? Acho que pode fechar a apresentação, Gui. E se alguém quiser abrir a câmera, ou perguntar no chat, ou perguntar aqui, Ju, pode ficar. enquanto tu estava falando ali, teve uma pergunta sobre a moldeira do Ultra Easy, só que estava dando a música do vídeo e não deu para te escutar bem. Tá, essa aí mesmo que eu li. Tá? Se posso usar o Ultra Easy em outra moldeira? Sim. Por exemplo, se você pegar aquele kit que tem 4 seringas do Ultra Easy, tá? Que é uma coisa que vai sobrar, ou seja, não é que vai sobrar que você vai usar em outros pacientes. Você pode lançar mão dessa seringa, entregar para o paciente no kit dele, e ele ser instruído a colocar dentro da moldeira de clareamento normal, tá? Aquele uso gel. A quantidade, como se fosse um clareador, assim, tipo uns 2 milímetros de cada gotinha. Exato, a mesma. Só que o Ultra Easy você pode instruir a botar mais próximo ao contorno gengival. Perfeito. E nos dentes que tem mais propensão à sensibilidade. Exato. Perfeito. E o Pode botar em protocolo de uso todos, do mas Ultra também Easy é a pode noite toda? Não, é algumas horas. até 15 minutos. 15 minutinhos só. Pode ser um pouco mais também, não tem problema se extrapolar um pouco. Tá, de 15 minutos a uma hora, se ele ficar ali olhando televisão com aquele gel ali para É dessensibilizar. de 5 minutos a 30 minutos, vamos dizer. É bem rápido o efeito. E é Isso, bem legal. muito legal. Gente, fiquem à vontade se alguém quiser abrir o microfone e fazer perguntas. Ju, ah, eu sempre tenho um monte de dúvida, mas eu tenho acesso à Julieta direto aqui, né, pessoal? Então, a nossa formação como ortodontista, eu vi que tem alguns experts aqui em clareamento junto no grupo. Fantástico a apresentação. Eu acabo clareando alguns casos que está em tratamento com o Click Aligner, eu acabo às vezes tratando durante o tratamento, sim, é inevitável isso. Outra dica que eu dou até clínica, assim, para alguns casos que eu escaneei, submeti para Click Aligner para fazer um planejamento de alinhadores. E o paciente achou caro ou não achou que é o momento dele de fazer alinhador. Só deixa eu responder ali. Pode sim, tá, Andressa? Se após usar o Ultra Easy, eu posso usar logo o clareador. Eu gosto de deixar um tempinho, tá? Passa uma horinha pelo menos. Tá, Perfeito. vai lá, Já Gui. pode tirar outra easy e já iniciar o clareamento imediatamente. Pode, mas eu gosto de esperar um pouquinho, pra ficar fazendo efeito ali.
Perfeito. Uma dica que eu ia dizer, assim, que acaba associando muito a ortodontia com alinhadores é o paciente que quer iniciar o tratamento agora, vai fazer, mas não quer iniciar agora, quer iniciar depois das férias. Por exemplo, agora em dezembro é bem comum isso. Escaneei, fiz todo um planejamento em novembro, o paciente, mas eu acho que eu vou começar só lá em janeiro, em fevereiro, deixa eu passar minhas férias sem alinhadores, para me curtir o verão. Esse cara é o paciente ideal para oferecer para ele um clareamento. Então, quem sabe já não inicia um clareamento agora. A gente já está com o escaneamento feito, já está submetido na clique, é só apertar um botão, a gente recebe as moldeiras e um kit de clareamento. É maravilhoso. Gente, essa tua deixa aí foi boa. Eu peguei um paciente, recebi um paciente, nosso amigo até e tal, mas precisava orto, tá? Precisava um monte de coisa, mas precisava orto. Clareamento, dentes escuros, escuros. Aí ele vai começar a orto. Vai, ele tá super afim de começar a estética, sabe? A orto vai demorar. Sempre vai demorar mais que qualquer coisa mais imediata. Sabe o que eu falei pra ele? Cris, vamos fazer um clareamento aqui antes? Aí tu já vai começar a orto feliz, entendeu? Tu vai botar um alinhador num dente claro. Porque senão tu vai botar um alinhador num dente escuro. Aí tu vai ter duas coisas dentro, em cima dos dentes. Um escuro e o alinhador. Então, assim, ó, deixa o cara feliz. Fábio me ensinou isso, meu marido, não tem nada a ver com o dor. Deixa o cara feliz. O cara já vai sair feliz do teu consultório, já vai falar bem de ti. E aí depois tu continua. Já vai mais motivado para o tratamento, né? Claro. Outra questão importante do tratamento de alinhadores é a adesão ao uso, né? A mesma coisa que o clareador. Ele tem que usar a moldeira, tem que estar se sentindo confortável com aquilo. Se ele está se sentindo desconfortável, ele vai ter menos adesão no alinhador depois e vai ser um pior paciente. Vai ter um pior resultado se ele não usar direito as placas. Então, ele motivado com o resultado, dente feliz, sorriso branco, ele vai ficar mais feliz e vai engajar mais no tratamento de alinhadores também. Isso aí. Gente, obrigado pelos elogios aqui. Julieta, te agradecer demais. Vamos esperar se tem mais alguma pergunta, gente. Mas assim, já vou te agradecendo de antemão. Muito obrigado pela apresentação, pela brilhante aula e pela parceria no desenvolvimento desse produto. Tem novidades vindo por aí, pessoal. A gente nem falou sobre os nichos, né, Julieta? A gente poderia usar um attachment como no software Click Cloud Pro. Poderia usar um attachment para servir como um reservatório de gel clareador para um dente de uma pigmentação por tetraciclina, por exemplo. Sim, sim, não, eu cheguei a falar ali mais ou menos, mas pode usar para várias coisas, na verdade, né? Tu mostrou Pode um caso até antigo, tu fez um reservatório, talvez o pessoal não entendeu, ela fez um reservatório no modelo de gesso com uma resina para fazer uma parte de clareamento que fica uma bolha ali onde vai ser um reservatório para o gel clareador. Essa, esse mesmo reservatório pode ser feito de maneira muito simples, no caso que eu estou planejando alinhadores e ao mesmo tempo vou alinhar e clarear. Por exemplo, de um paciente que tem uma mancha de tetraciclina no dente 21 na cervical. Eu posso botar um attachment nessa cervical, mas eu não vou colar um attachment ali. Esse attachment vai servir como um reservatório para o gel clareador. E isso é muito legal, é usar de maneira inteligente o planejamento para alinhadores associando com clareadores. Isso é muito legal. Julieta, parabéns. Tem muita gente é, feliz aqui agradecendo, foi brilhante a aula. só um E tem mais pouquinho uma aqui, ó. No pergunta caso, aqui. qual é a pergunta aí? Nos casos em Nos que essa casos em que se associa o de consultório e o de caseiro, você faz quantas sessões de consultório primeiro? boa pergunta. Depende do caso, tá? Mas eu vou te dizer assim, ó, na maioria das vezes, na verdade eu divido entre fazer uma sessão só, porque eu adoro entrar pro caseiro logo, ou duas sessões, tá? Aí eu vejo a questão da cor, a resistência da cor ali naquela primeira sessão. E o perfil do paciente. Pessoal, mas deixa eu agradecer então a vocês, a presença Oi, aqui. Julieta, boa noite. Oi, Oi, você está me ouvindo? Oi, Gui, boa noite. tô te ouvindo. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu não tenho o hábito de fazer clareamento durante o tratamento, mas até porque eu tenho esse preconceitozinho assim, eu uso o CEP para fazer os attachments, apesar de já ter lido também que não é o ideal, enfim, mas eu já me habituei, eu trabalho com odontopediatria e eu entrei atrasada, que eu estou em curso aqui em São Paulo, não sei se você falou sobre isso, mas eu queria saber se o tipo de adesivo que a gente usa. Eu li que se o adesivo é a base de acetona, se é a base de água, o que é a base de água dá mais risco de manchar a margem quando você faz o clareamento e tal. Tem alguma coisa a ver isso? Você está falando para os O attachments, né? tipo de adesivo que você usa para fazer o attachment, se É você que faz assim, o ó, eu não clareamento faço attachment, tá? Mas eu creio que o Gui vai responder melhor isso. Mas assim, ó, o que eu te digo que funcionaria melhor em esmalte, com certeza, o hidrofóbico. Só que eu não sei se você quer tanta
tanta união, assim, do teu attachment, entendeu? É, justamente, o que eles falam que não é o ideal, né, Pois Gui? Eu é. não sei o que que você fala Só que ele disso. Eu degrada menos. uso o CEP, Ele degrada menos. Mas eu mas acho que assim, assim, de risco de manchamento, assim, com o clareamento, com relação ao adesivo, tem algum? o Você fala, clareamento, tem algum que o peróxido não vai te dar risco de manchamento. O que vai dar é o não? pigmento do dia a dia, qualquer outra coisa, mas não o peróxido. Muito pelo contrário, Tá, em nenhum material. tá legal. Tá Então joia, tá, gente. obrigada. Brigadão, viu? Qualquer coisa, Camila, me chama no Instagram, tá? Eu deixei meu contato Tá ali, bem, tá? joia, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado pela pergunta, Camila. Obrigado. Vários colegas aqui te parabenizando, Julieta, no chat. Baita curso, detalhado, esclarecedor, parabéns. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos aqui nessa noite do Click Talks. Eu espero que nós vamos ter outras oportunidades, né, Julieta, trazendo mais novidades ainda. Ju, muito obrigado por tudo. Tenho certeza que quem testar vai ficar feliz com os resultados e com a entrega do produto. Acho que Certeza. alguém perguntou quanto a preços, né? O Ultra Click White ele começa a partir de 170 e poucos reais, 97. 197 reais, um kit que vem. Até vou mostrar para quem está aqui ainda. Ele tem aqui, ó, do meu lado. Ele vem uma caixa assim, ó, que é uma entrega super bonita para o paciente, ou seja, o paciente leva para casa essa caixa e aqui dentro vem um case de alinhadores, né, um case para guardar as placas clareadoras, um par de placa de clareamento e mais o kit de clareamento, seja lá a pasta opalescence whitening e vem mais ainda os géis opalescence PF. Uma das questões que a gente pensou muito no começo, será que ia ter aceitação esse produto no mercado, quando a gente estava estudando isso aí há 6 meses atrás? E por incrível, a gente está surpreso até com a aceitação que está tendo, porque a gente achava assim, poxa, R$ 197 é caro. Até a Julieta e eu discutimos muito isso, será que é caro? Não é caro. Mas já entrando nesse quesito, hoje tem colegas que dizendo achando barato. E se a gente parar para pensar, uma das coisas que a gente não calcula, e dentista não calcula muita coisa, é quanto custa para fazer uma placa de consultório, né? Vai comprar lá uma folha de acetato para planejar, vai Ô, ser Gui, R$ ô, 10. Gui, eu Oi? vou ter que pedir desculpas para vocês. Eu tenho um evento que se eu não chegar até as 9, que eu começou às 7, eu tô ralada. Não, Vou ter Ju. que. Ju, eu só tenho que te agradecer, então, muito obrigado, muito obrigado. Eu só ia resumir que somando tudo que a gente gasta no consultório para fazer uma placa de clareamento, vai ainda botar uma necessaire, vai dar quase o mesmo custo, e toda uma mão de obra enorme de secretária e uma placa menos adaptada. Tá, Então, mas assim, ó, responde aí, porque tem outra pergunta para ti, tá? Beijão para vocês. Ju, muito obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Carmen, quanto ao prazo de entrega, depende da região que tu tá no Brasil, não sei qual é a tua região, mas o alinhador, ele chega, uma placa do Ultra Click White, ele chega aqui na Click, um pedido hoje, ele vai estar sendo fabricado já, provavelmente vai estar saindo daqui amanhã. Em quase 24 horas está saindo, 48 horas no máximo, ele sai daqui. O problema é que o Brasil tem um frete muito longo dependendo da região que tu vive. Então a gente tem clientes aqui, nós temos muitos clientes no Nordeste, por exemplo, daqui para o Piauí, norte do Brasil, demora às vezes uns 15 dias para chegar lá, né? Agora, sul e sudeste, uma semana, né? Então, o Ultra Click White tem prioridade na produção e Campinas vai demorar uma semana no máximo, vai estar aí. Mas a gente dá prioridade para esse produto, que é um produto diferente de alinhadores, que a gente fabrica lá 80 placas, 40 placas. O Ultra Click White tem uma linha de produção exclusiva aqui dentro, que ele é para produzir rápido, porque são apenas 2 placas. Então, a parte artesanal da coisa são as placas. Então a gente tem aqui um estoque de gel colorador, um estoque de materiais ultradente. Quando é feito um pedido, imediatamente a placa vai para o sistema automático de recorte, lá da gengiva que eu expliquei para vocês antes. Ela recorta, imprime e no dia seguinte tem que estar saindo daqui. A gente só embala, monta o kit e te envia para te entregar para o teu paciente. Então em Campinas é bem tranquilo, temos bastante pacientes, já temos alguns doutores aí da região trabalhando, sim. A gente está trabalhando, para quem não sabe, mais ostensivamente, mais força sul e sudeste nesse primeiro momento no produto, justamente por causa desse desafio logístico que a gente tem no Brasil. Não só o tempo, quanto o custo de frete lá para o norte do Brasil. Outra pergunta se é rígida ou de silicone. A moldeira da Ultra Click White ela é de silicone. Na verdade, não é silicone, ela é um EVA, ou seja, é aquele material mais leitoso e flexível que já está mais consolidado no mercado, onde todo mundo já usa esse material mais flexível. A gente cogitou muito usar um material mais rígido como o do alinhador, porque ele é mais transparente, ela é até mais bonita, porém ela é mais rígida em alguns pacientes com retração de gengiva, pode ter dificuldade de inserir ou remover a placa.
necessitaria mais alívios, então a gente faz com placas de EVA, a placa tradicional de clareador dentário aprovada na Anvisa, tudo certinho. Carmen, quanto aos valores dos kits, tá? Acho que no site tem um valor, mas volta e meia tem promoções, tá? Tem sim um valor de entrega, é só perguntar pro teu consultor, ou ali mesmo no chat do site. E a Clique lançou essa semana. Bom, quem estiver pedindo alinhador, a princípio, em dezembro, a gente vai lançar essa promoção que vai receber já um gel clareador e as modelos de clareamento em qualquer pedido de alinhadores, tá? Agora, o valor de entrega varia de região para região, tá? A gente tem também, que eu ia falar, a gente tem kits, tá? Tem doutores já que aderiram tanto ao produto que estão comprando em volume. Por exemplo, eu tenho um doutor que comprou hoje mesmo, a gente estava em discussão aqui, comprou 10 alinhadores, 10 clareadores, 10 kits. Aí compra 10, aí tem um desconto por kit. Compra antecipado, parcela, e vai usando ao longo dos meses para os seus pacientes. Tem clínicas que fazem realmente bastante volume. É um produto novo, foi lançado no Bridges, que é o congresso oficial da Ultradent, há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás. E enfim. Gente, acho que eram essas últimas perguntas. O contato da Julieta que foi colocado nesse da aula, assim, gente, eu posso compartilhar aqui com vocês de novo, tá? O contato dela, vocês podem chamar ela no WhatsApp, tá? Mas tá aqui as redes sociais, desculpa, as redes sociais, chamem ela direto no Instagram, tá aqui o contato dela na tela. Acho que vocês estão vendo. Acho que sim, né? Aí, quem quiser apontar o celular para a tela, pode já adicionar a Julieta no Instagram. Qualquer coisa pode chamar nossos consultores aqui, que a gente também está aqui para ajudar vocês. A gente pode compartilhar o contato com ela direto. Se tiver dúvida clínica, como é que é o suporte clínico? Pode ser assim direto com ela, ou direto com a equipe comercial. Se tiver alguma dúvida de custos, de frete e tal, pode ser direto com a equipe comercial. E se tiver dúvida clínica, pode também mandar para o comercial, que ele encaminha para a Julieta responde, eles fazem essa ponte já direto com ela, que ela é a responsável técnica aí do produto. Ela e a equipe da Ultradent, né, que tá junto. Opa, perfeito. Gente, muito obrigado a todos. Está esgotando o nosso tempo aqui, né, de apresentação. Fechou 1 hora certinho agora. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês.